Vamos testar seu nível de inglês hoje? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como que você vai fazer para descobrir o seu nível de inglês através desse vídeo. Vamos lá! E aí galera, meu nome é Ângelo Coutinho, sou mestre em Linguística Aplicada e nesse vídeo você vai aprender a testar o seu nível de inglês. Como que vai ser esse teste? Você vai responder algumas perguntas em inglês de fill in the blanks, completando as lacunas, para saber se você já tem um conhecimento básico do idioma. Ou seja, se você acertar todas as perguntas desse teste, você vai ter um conhecimento que é básico e você já está pronto para ir para um próximo nível de inglês. Então, a partir desse teste de inglês, você vai saber como que você está avançando nos seus estudos. Vamos lá? Vamos agora à explicação de cada uma das questões. A primeira questão, você tem o it, porque my name é it. Então, para conjugar esse verbo com o verbo to be, no caso de my name is, você precisa do is, porque é a conjugação do verbo em inglês mesmo. Sempre que você tiver it em inglês, você vai conjugar o verbo to be com is. My name is John. No caso da segunda pergunta, como é uma pergunta com um verbo que não é o verbo to be, é live, você tem que usar o auxiliar do. Não cabe nem is nem are, que é ser e estar, que é o verbo to be. Então, no caso dessa pergunta, você tem que usar do, porque você não está perguntando para a pessoa nem se ela é, nem se ela está alguma coisa.
No caso da terceira pergunta, a regra do inglês difere do português. Idade em inglês você usa o verb to be. É sempre estar em uma idade. Então, I am 20. Você não vai falar I have 20, apesar desse ser um erro muito comum em português. Para a idade, você sempre usa verb to be. I am 20. No caso da quarta pergunta, você sempre vai usar o from para você perguntar a origem de alguém. Então, where are you from? From where are you também é uma opção possível, mas na fala corrente do inglês, o from costuma vir no fim da pergunta, e isso acontece com todas as preposições em inglês em pergunta. No caso da quinta, a gente vai falar I work and study. Por que não pode ser works? Porque essa é a conjugação da terceira pessoa, he, she, it. E por que não pode ser worked? Porque se você observar bem, study está no presente, então a frase está no presente. I work and study. No caso da sexta pergunta, what's your sister doing right now? A gente está usando o present continuous. Porém, você tem de conjugar o verb to be corretamente. She is studying. O is aí é a conjugação do verb to be para she e o ing indica que a situação está acontecendo nesse momento. Na sétima pergunta, what is your brother eating? É o mesmo caso da pergunta anterior. A gente está usando o present continuous, que é o verb to be mais o outro verbo com ing, e a gente tem que usar ing no verbo para fazer a pergunta. What is your brother eating? O que o seu irmão está comendo? Você está usando o gerúndio em inglês. A oitava pergunta é uma pergunta com auxiliar. What color does your mom like best? No presente, para fazer pergunta, a gente usa o auxiliar does para he, she, it. Se fosse nas outras pessoas do discurso, você usa do. No caso de he, she, it, você usa does. A nona pergunta, my brother is taller than my father. Para falar de altura de pessoa, você usa tall, você não usa high. E, por ser um adjetivo pequeno, você coloca ER. Você só vai colocar more em adjetivos grandes. Essa regra serve tanto para o superlativo quanto para o comparativo. Porém, no comparativo, você coloca ER. E no superlativo, você coloca est. Então, my brother is taller than my father. Mais alto que o meu pai. O que nos leva para a décima pergunta. My sister is the best student in class. The best aqui, porque esse é o superlativo, a melhor. Portanto, você quer dizer que a sua irmã é a melhor estudante na sala. Então, você usa the best. Em alguns casos muito específicos, você pode usar a com superlativo. Mas não é esse caso, até porque o uso de a com superlativo é extremamente específico, extremamente idiomático, ou seja, é usado em contextos fixos. Então, você sempre vai usar o the com superlativo, the best, fica no caso aí a número 10. Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Como eu falei no início do vídeo, quanto mais perguntas você acertou desse teste, mais avançado significa que você está. Ou seja, mais perto de um nível intermediário você está. Então, se você acertou todas as perguntas, talvez seja na hora de mudar de nível. Se você não acertou todas, volta nessas perguntas que você não acertou para estudar esses pontos que você não acertou. Então, se você, por exemplo, errou uma pergunta que tinha um comparativo, está na hora de estudar mais comparativo. Se você errou uma pergunta que tinha superlativo, está na hora de estudar mais superlativo. É assim que você deve fazer. Então, volta nas perguntas que você errou para tentar entender os seus erros, porque é só com seus erros que você vai aprender de verdade. Tá bom? Então, meu nome é Ângelo Coutinho, esse foi o Tudo Sobre Inglês. Eu espero que esse teste tenha te ajudado. Um abraço, se inscreve para mais inglês e até a próxima!